Boa noite a todos, eu me chamo Cristiano e na videoaula de hoje falarei sobre os 7 centros da máquina humana, que é uma das videoaulas do curso de Gnosis que me propus a ensinar para todos os interessados. Bom, os 7 centros da máquina humana. Samael Aun Weor dividiu então, considerou o corpo humano como uma máquina, como o motor de um carro, por exemplo, ou de um caminhão. Se um motorista que se propõe a viajar de um local a outro abastece o seu veículo e durante o percurso dessa viagem ele acelera o seu veículo a uma velocidade alta demais. Se por acaso no caminho ele desvia e se perde e tem que andar por vias não planejadas anteriormente, é possível que acabe o combustível antes do destino. A nossa máquina humana também funciona da mesma maneira, nosso corpo funciona da mesma maneira. Ao nascermos, recebemos uma quantia de energia vital e se mal gastarmos essa energia vital, possivelmente não chegaremos ao final da vida pré-determinada pela natureza. Consequentemente, morreremos antes, nós desencarnaremos antes do período pré-determinado pela Mãe Natureza. Isso significa, então, que temos que ser prudentes. E a prudência, todos sabemos que inclui uma boa alimentação, exercícios físicos moderados, um, pouco estresse, né? Esse tipo de recomendação todos já sabemos, pois os médicos já nos ensinaram que temos que ser moderados. Bom, então Samael Aunveor dividiu o corpo humano, a máquina humana, o corpo físico, em 7 centros. E cada centro ele funciona com uma energia específica. O primeiro centro que conhecemos é o centro intelectual. O segundo é o centro emocional. O terceiro é o centro motriz, melhor dizendo, centro motriz. O quarto é o centro instintivo. O quinto é o centro sexual. O sexto é o centro intelectual superior. E o sétimo, o centro emocional superior. Esses são os 7 centros. 7 partes
do nosso corpo físico que são responsáveis por funções psicológicas e físicas. O centro intelectual é responsável pelos pensamentos, pela reflexão, pela escrita, pela leitura, pela discussão, etc. E ele localiza-se em nosso cérebro. O centro emocional, responsável pelas nossas emoções, sentimentos, localiza-se no plexo solar, ou seja, na região do nosso umbigo, boca do estômago e umbigo. O centro instintivo, perdão, eu pulei um dos centros aqui. Então, primeiro é o centro intelectual, que fica na cabeça. Depois a gente tem o centro motor, que se localiza na nuca, mais precisamente na primeira vértebra da coluna vertebral. Próximo aonde se localiza o nosso cerebelo. Esse é o centro motriz do nosso organismo, que também poderia ser chamado de centro motor, mas a palavra mais correta é centro motriz, que é responsável pelos nossos movimentos físicos, correr, andar, movimentar-se, etc. O centro emocional Perdão, a luz aqui acabou, só um minutinho. Ai. O centro emocional, responsável pelas nossas emoções e sentimentos, localiza-se então no nosso plexo solar, que fica na região do umbigo e estômago. É onde entram as energias de pensamento emitidas pelas pessoas. Nós temos uma antena receptora de, de energias e pensamentos no plexo solar, na boca do estômago. A gente costuma dizer que às vezes sentimos um certo frio na barriga. Perdão. Pronto. Estava dizendo que a gente sente um certo frio na barriga, às vezes. E esse frio na barriga, então, é porque ali é o centro das emoções. Também quando sentimos medo, existe esse frio na barriga. O centro instintivo, responsável pela circulação do sangue, pela respiração, por todas os movimentos que são involuntários, que a gente não precisa pensar, que o nosso corpo executa automaticamente. Fica então na primeira vértebra da coluna vertebral, de baixo para cima, ou seja, no cóccix.
Ali se concentra o centro instintivo, a energia instintiva. O centro sexual, responsável pela reprodução, pelo prazer, se localiza nos órgãos sexuais. E temos também dois centros que são considerados superiores. O centro intelectual superior, que se localiza então na glândula pineal, é responsável pelas emoções superiores. Emoções superiores são sentimentos, vamos dizer, espirituais. Aliás, eu estou confundindo, desculpe. Na glândula pineal se localiza o centro intelectual superior. O centro intelectual superior é responsável pelos pensamentos elevados, pela razão elevada. É através dela que compreendemos os livros sagrados, os conhecimentos ensinados pelos mestres através da literatura, da escultura, da música, enfim. A própria meditação também desenvolve o intelectual superior. E nós possuímos o centro emocional superior, que se localiza no nosso coração. As emoções superiores. Escutar uma boa música, os clássicos de Beethoven, Mozart, Liszt, Tchaikovsky, Chopin, etc. Também através da meditação profunda desenvolve-se o emocional superior. Então, sabendo disso, devemos também entender que cada um desses centros tem uma energia própria. E cada um desses centros trabalha em uma velocidade diferente. Por exemplo, o nosso centro energético mais rápido e gerador praticamente de todos os outros centros é o sexual. Por que isso? Analisemos. Tudo que existe na natureza, sem exceção, foi criado com a energia sexual. Explico. Desde a mais insignificante molécula ou átomo, existe o polo positivo e o polo negativo. Existe o macho e a fêmea. Ou seja, existe sexualidade. E para que esse átomo, que é a menor partícula que o ser humano conhece, ou conhecia, hoje já existem partículas menores, mas, de qualquer forma, para que o átomo se transforme numa molécula, ele tem que se polarizar com outro átomo com cargas opostas, ou seja, as suas extremidades conectam, a sua extremidade positiva conecta-se com a extremidade negativa. O positivo de um átomo conecta-se com o negativo de outro átomo e assim as moléculas vão se formando.
As plantas se multiplicam através da energia sexual. Uma planta é positiva, é macho, e a outra é negativa, fêmea. E elas se reproduzem dessa maneira. Os órgãos sexuais das plantas normalmente são as flores, pois produzem o pólen, né? Algumas produzem o pólen que fecunda e gera o fruto, do fruto nasce a semente, da semente nasce uma nova árvore, um novo ser vivo do reino vegetal. Os animais da mesma maneira se reproduzem sexualmente, e nós seres humanos também, ou seja, a energia básica da natureza é a energia sexual. Ela gera tudo que existe. Por isso a gente diz que é a base de tudo e é a energia no nosso corpo que dá origem às outras energias. A energia sexual, os hormônios sexuais é que geram energia para o intelecto, para as emoções, para o sistema motriz, para o movimento e para o instinto, batimentos cardíacos, respiração, etc. E daí por diante de forma escalonada. O instintivo é um pouco mais lento que o sexual, o emocional é um pouquinho mais lento que o instintivo, e o intelectual é o centro mais lento de todos. Normalmente, um exemplo, normalmente como, quando temos que decidir numa situação se vamos, um exemplo melhor aqui. Se estamos bem treinados na habilidade de dirigir e por algum motivo um pedestre cruza rapidamente em nossa frente, a gente instintivamente freia, pisa no freio. É um movimento instintivo do nosso corpo. Se a gente for nesse momento, se a gente fosse raciocinar, pensar, o que devo fazer? Ou desviar para a direita, desviar para a esquerda, frear? O ato de raciocinar faria com que a gente atropelasse esse pedestre. Ou seja, aí a gente entende que a razão, o intelecto, o centro intelectual, a razão, o raciocínio, ele é lento. É o mais lento de todos, pois ele funciona com deduções. A razão, o intelecto, ele funciona por dois aspectos. Pensamentos opostos, normalmente. Esses pensamentos opostos são positivo, negativo, bom, ruim, alto, magro, feio, bonito. ah, e numa ideia, um caso de uma discussão, a gente raciocina se aquilo serve ou não serve, é a síntese e a. Como é que é o outro termo usado pela psicologia? É, enfim, agora eu não consigo me lembrar, mas de qualquer forma o que temos que entender é isso: é que a razão ela é muito lenta, mas de qualquer forma a gente possui todos esses 5 centros básicos e os 2 centros superiores, e eles têm que trabalhar com sua energia específica. Por exemplo, quando um de nós, como o ser humano, gasta demasiadamente o centro intelectual. Ou seja, um professor
um palestrante que utiliza muito o seu centro intelectual. Fica várias horas discutindo assuntos, dando palestras. Ou alguém que gosta muito de leitura e acaba ficando muitas horas lendo livros. E ao sentir-se cansado, insiste e força o seu organismo a ficar lendo mais do que ele aguenta, por exemplo. Né? Força-se a continuar a leitura por mais tempo do que o necessário. Eles fazem com que o organismo se obrigue a roubar energia dos outros centros. Isso causa um desequilíbrio. Um atleta, por exemplo, que leva ao extremo com exercícios físicos, leva o seu corpo ao extremo, exercitando para Olimpíadas, ele está fazendo mal para si mesmo, porque ele está fazendo com que o seu organismo esgote a sua energia motora, e aí, para o centro motriz continuar a funcionar, ele rouba a energia de outros centros. E assim por diante. Alguém que abuse do centro emocional, né? Fique muitas horas assistindo filmes, seriados, enfim, leve o seu sistema emocional a um estresse exagerado, vai causar o mesmo problema. Ao faltar a energia emocional, o centro emocional ele rouba energia de outros centros. E quase todos os centros acabam roubando energia do centro mais forte quando está em falta, que é o centro sexual. E isso é muito mal, é muito ruim. Acaba que a gente envelhece antes do previsto. Então, sendo assim, temos que aprender a viver em equilíbrio. Futuramente falarei sobre magia sexual, sobre os 3 fatores de revolução da consciência, sobre desdobramento astral, assuntos mais místicos e práticos, que para que tenhamos êxito nessas práticas, temos que ter economia, temos que ter energia acumulada. E para que tenhamos essa energia acumulada, não devemos então exagerar, devemos equilibrar nossos 5 centros da máquina humana. Ou melhor, nossos 7 centros, que temos os 2 superiores: o intelectual superior e o emocional superior, que fica no coração. Intelectual na glândula pineal e emocional no coração. Devemos exercitar, praticar a meditação, que falarei em vídeos futuros, mas a gente aprendeu a autoobservação sobre si mesmo na aula anterior, na videoaula anterior, e a autoobservação ela é uma das práticas que desenvolve muito o emocional superior e o intelectual superior. Então devemos praticar a autoobservação, a aprender a estar no momento presente com a atenção voltada para o aqui e agora, evitando de deixar a nossa mente fantasiando livremente. Ok, gente? Então, o livro, a videoaula que tinha
Para hoje eu encerro. Uma boa noite a todos e paz inverencial.